Olá, meu nome é Patrícia Mendes, esse é o podcast Segunda Chance. Nós temos estudado e meditado sobre o livro Viagem ao Sobrenatural. Nós estamos hoje indo para o capítulo 5 e se você tiver interesse neste material de forma física ou tiver interesse em outros materiais, você pode procurar pelo site cpb.com.br. Esse material é um material da Casa Publicadora Brasileira e todos os direitos estão reservados a ela. Capítulo 5. Espíritos em Ação. Livro Viagem ao Sobrenatural. Cerca de 2 ou 3 semanas depois da visita à sala de adoração, tive mais uma oportunidade de discutir acerca de Satanás e seus anjos com o sumo sacerdote. Quando mencionei que eu pensara encontrar pessoas de aparência rude, ele deu risada. Os adoradores de espíritos, como os membros de qualquer sociedade, variam muito. Frequentemente, refletem a cultura local. Ao viajar, você poderá notar que onde é maior o índice de analfabetismo, a superstição prevalece. Essas pessoas farão uso das mais degradantes formas de culto. Nesses casos, os espíritos se deleitam em induzir as pessoas a agirem assim, porque sabem que isso entristece o seu grande rival, Cristo, que disse que atrairia todos os homens a si. Mas inúmeras pessoas, e inúmeras vezes durante todos estes últimos séculos, os espíritos têm demonstrado que ele estava errado. Milhões e milhões já decidiram e já desceram à sepultura sem jamais terem ouvido falar de seu nome, e menos ainda, acreditavam nele. Enquanto falava, o sacerdote satanista se levantou de sua cadeira e começou a andar pela sala. Com as mãos para trás, cruzadas, ele olhava para o chão e, vez por outra, olhava para mim. Quanto a nós, aqui em Montreal, estamos, por assim dizer, no extremo mais brilhante desse espectro. A natureza nos dotou de faculdades mentais muito superiores às da maioria que vive nesta terra. É por isso que o mestre tem até se desviado de sua rotina para nos mostrar a realidade das coisas no mundo dos espíritos. Ele tem um trabalho especial para cada um de nós e pare de olhar para mim como se não acreditasse no que estou lhe dizendo. Sem dúvida, o meu rosto deve ter demonstrado o meu choque com o que ele havia dito até aquele momento. Por favor, perdoe-me se de alguma forma eu o ofendi. Eu disse para ele, acredito no que me falou, mas ainda tenho muito a aprender a respeito da vontade do mestre. Tudo o que já presenciei aqui na casa de culto é muito novo e diferente daquilo que me ensinaram. Não quis maltratá-lo, acredite, respondeu ele, e você não me ofendeu. É que às vezes eu levo as coisas provavelmente de uma maneira muito séria. Mas eu não estava me gabando quando falei a respeito de nossa gente aqui em Montreal. Foi o mestre que me explicou tudo pessoalmente. A essa altura, ele olhou a cadeira de sua escrivania, assentou-se, acendeu um charuto e começou a fumar. Quanto a você e seu amigo Roland, foi-me mostrado, faz 1 ano, que eu os encontraria aqui em nossa casa de culto, mas eu já havia me esquecido. Como já lhes contei, eu estava num hotel em Chicago quando um conselheiro apareceu e me deu informações a respeito de vocês e me orientou a telefonar com urgência para a pessoa que eu havia deixado encarregada durante minha ausência. Ele quase arruinou todo o trabalho que os espíritos haviam feito para colocar vocês em contato conosco. Telefonei para o homem e imediatamente, antes que eu tivesse a chance de dizer qualquer coisa, ele contou como Jorge havia pedido permissão para trazer você e seu amigo a uma sessão de louvor e como ele havia negado este privilégio. É claro que transmiti a ele os desejos do conselheiro-chefe. Em seguida, fiz uma ligação a Jorge para dizer que seria um prazer ter vocês conosco. Como pode ver, o mestre tem grande apreciação por nós individualmente, por isso pare de se subestimar. Ao voltar para casa, pensei mais uma noite, quase sem dormir, pensando em tudo isso. A conversa com o sacerdote não saía da minha mente. Certa noite, meu amigo Roland teve que trabalhar algumas horas extras e não teve tempo de me telefonar antes de eu sair para a reunião. No bonde, enquanto eu ia para casa,
teve a ideia de que se ele fosse direto para a reunião, não chegaria muito atrasado. Decidiu fazer uma conexão na esquina da rua San Caterine com Boulevard Saint-Laurent e dali fazer uma ligação telefônica para mim na casa de culto. Mas ele havia esquecido em casa o número do telefone. Se pelo menos pudesse se lembrar do endereço, poderia pedir o auxílio da telefonista. Tirou do bolso uma caderneta e uma caneta, mas por mais que se esforçasse, não conseguia visualizar o número do edifício que ele já tinha visto tantas vezes. Qual não foi sua surpresa quando, ao murmurar para si mesmo, dizendo gostaria que os espíritos me ajudassem, uma força invisível moveu a caneta em sua mão, escrevendo não só o número do prédio, mas também o nome da rua, em linda caligrafia. Ele ficou impressionado com essa façanha, até que a telefonista informou que o número não constara na lista telefônica. Ao mesmo tempo, Jorge e eu estávamos nos perguntando o que teria acontecido com o nosso amigo, então Jorge teve uma ideia. Vamos pedir que Gerard, o vidente, localize Roland. Após algumas palavras de encantamento, Gerard, fechando os olhos e colocando os dedos na sua fonte, disse: vejo Roland, que acaba de entrar na loja de charutos, o Night, na esquina da rua San Caterine com a Boulevard Saint-Laurent. Agora ele está falando com a telefonista. Ele quer o nosso número, mas foi informado de que não consta na lista. Com a ajuda do meu espírito familiar, vou transmitir a ele um pensamento. Ah, ele já recebeu. Jorge está ligando para ele. Fique perto para atender, pois ele já vai pedir para falar com você. Jorge se dirigiu para o aparelho do outro lado da sala. Logo que tocou, alguém atendeu e disse que a ligação era para Jorge. Quando Roland chegou, estava maravilhado com a sua experiência com os espíritos. Mostrou-nos aquele pedaço de papel com a linda escrita e disse: vou colocá-lo num quadro. Nunca vi caligrafia mais linda. Então, virando-se para o sacerdote, perguntou: por que o espírito não me deu o número do telefone com o endereço? Você não pediu, respondeu o homem. Faça-se de acordo com a sua fé. A experiência que você teve esta noite é um brinquedo de criança em comparação com aquilo que os deuses têm em mente para vocês dois. Mas vocês têm que exercer fé nos espíritos e esperar grandes coisas deles. Vocês precisam testemunhar, algumas vezes, o poder e a inteligência dos espíritos em ação, e assim creio que poderão exercer uma quantidade suficiente de fé para que eles possam ajudá-los de maneiras mais grandiosas. Talvez umas 2 ou 3 semanas depois, quando Roland e eu entramos naquela linda casa, o sacerdote satanista nos cumprimentou e acrescentou: nesta noite, vocês testemunharão uma das sessões mais interessantes. Um antigo conhecido meu está visitando a cidade. Ele é um preeminente professor de história, historiador no mais completo sentido do termo, e tem se associado com algumas das mais destacadas universidades francesas. Seu conhecimento de fascinantes detalhes da história tem feito com que ele se sobressaia em sua área. Ou diria melhor, os espíritos o têm tornado grande. Eles têm lhe fornecido muitos fatos desconhecidos da história. Nesta noite, por meio de um médium, ele revelará muitos detalhes das campanhas militares de Napoleão Bonaparte. Neste momento, ele está fazendo suas devoções na sala de culto. Enquanto isso, deixe-me dizer o que vai acontecer. Acomodando-nos, ouvimos com atenção a explicação do sacerdote sobre o que deveria ser uma sessão muito interessante. Um médium em transe permite que um espírito entre em seu corpo, tomando total controle de suas faculdades físicas e mentais, tornando-se desta forma um meio para que o espírito se comunique com os seres humanos. No passado, entre 6 e 12 espíritos entravam no corpo do médium em transe em ocasiões diferentes. Um espírito pode conhecer os detalhes de alguns pontos da história, mas pode carecer de informações de outros aspectos. Então, um outro espírito que estava presente e envolvido com os acontecimentos de um momento específico pode tomar o lugar do primeiro. Os espíritos são tão preciosos e tão precisos que podem reproduzir não apenas as palavras, mas as tonalidades e qualidades da voz da pessoa que eles estiverem citando.
Alguns momentos depois, o sacerdote satanista saiu para verificar se seu amigo já havia concluído suas devoções. Não demorou muito e voltou para anunciar que todos os interessados em testemunhar a sessão deveriam se dirigir à sala de culto. O sacerdote apresentou o historiador visitante à assembleia e pediu que 6 voluntários viessem à frente. Os espíritos escolheriam um deles para servir como o seu canal de comunicação para aquela noite. Os 6 indivíduos se colocaram em pé diante do sacerdote, que invocou os deuses para que manifestassem seus grandes poderes, fazendo com que os espíritos que haviam dirigido e dado assistência a Napoleão Bonaparte em suas campanhas militares revelassem os detalhes solicitados pelo historiador visitante. Enquanto o sacerdote fazia um pequeno ritual, um espírito entrou no corpo de um dos homens e começou a falar. A voz tinha um sotaque de francês, parisiense e uma tonalidade que chamava a atenção. O espírito nos informou que ele era um conselheiro-chefe especializado em assuntos militares, com jurisdição sobre legiões de espíritos. Considerando que o assunto era muito complexo, ele ia precisar de mais 2 dos 5 homens restantes para servir de canais para os espíritos. Os 2 homens tremeram um pouco, seus olhos se fecharam e os espíritos sugeriram que fossem chamados de Remy e Alphonse. Os olhos dos homens, possessos pelo conselheiro-chefe, permaneceram abertos, mas não se mexeram, e suas pálpebras não piscaram durante 45 minutos. O sacerdote virou-se para o historiador e disse: "Os deuses estão honrando os seus pedidos." O visitante se levantou com prancheta e caneta na mão. Primeiro ele elogiou os espíritos, reconhecendo que no passado eles haviam dado a ele informações que o ajudaram a se tornar um dos maiores em seu campo de conhecimento. Por alguns minutos ele conversou com os espíritos, dirigindo-se a eles como o Sr. Remy, Sr. Alphonse e Sr. Conselheiro. Então ele fez pergunta após pergunta e as respostas vinham sem hesitação. A certa altura, a entrevista se referiu a uma conversa ocorrida entre Napoleão e um de seus comandantes. O conselheiro-chefe afirmou que seria preferível que Remy e Alphonse reproduzissem o diálogo ocorrido entre os 2 homens com o fim de serem mais precisos. As vozes mudaram por completo, como se 2 pessoas distintas estivessem falando. Virando-me para George, eu disse: "Isso é fantástico!" Com um sorriso, George respondeu: "Se você acha isso impressionante, espere até que você possa ouvir os espíritos reproduzindo as vozes de pessoas que você conheceu e sabe que estão mortas há muito tempo. Isso sim mexe com a cabeça de qualquer um." O historiador, após ter obtido respostas para todas as suas perguntas acerca das proezas militares de Napoleão Bonaparte, disse ao conselheiro-chefe que necessitava de informação adicional sobre um discurso pronunciado pelo prefeito Camillien Roux sobre as escadas que dão acesso ao Paço Municipal de Montreal, pouco antes do Canadá entrar na guerra, que era a Segunda Guerra Mundial. O conselheiro-chefe comentou que ele e seus auxiliares não poderiam ajudá-lo, pois todas as suas atividades foram realizadas na Europa. Mas logo que eles saíssem, um outro conselheiro-chefe tomaria o seu lugar e forneceria toda a informação que ele desejasse solicitar. Os corpos dos 2 últimos homens escolhidos como médiuns tremeram, seus olhos se abriram e suas próprias vozes perguntaram por quanto tempo haviam sido parte das comunicações dos espíritos. Quanto ao homem que fora ocupado pelo conselheiro-chefe, o seu corpo tremeu um pouco, seus olhos se fecharam e abriram de novo, e um outro espírito disse: "É um prazer lhe dar assistência na revelação do desconhecido. Eu estava presente quando o prefeito Camillien Roux fez o seu discurso contra o serviço militar compulsório dos franco-canadenses nas Forças Armadas. O que gostaria de saber?" O historiador reiterou sua apreciação ao conselheiro-chefe pela contínua liderança dos espíritos em sua vida. Devido ao fato de que não havia ninguém presente que pudesse taquigrafar o discurso, circulam hoje várias versões. O nobre conselheiro tem algum modo de esclarecer o assunto para nós? Tenho o prazer de dar uma reprodução, palavra por palavra, do discurso do Sr. Holt.
O que se seguiu me deixou maravilhado, além de minha capacidade de explicar. Eu nem podia acreditar. Ali estava uma voz que eu ouvira pelo rádio provavelmente centenas de vezes ao longo dos anos. Camillien Rood era um político veemente e controvertido. Ele nunca hesitava em dar a sua opinião a respeito de algo ou de alguém. No fim da década de 1930, Camillien era assunto quente para os noticiários de língua francesa. Suas atividades como prefeito de Montreal constantemente se transformavam em notícias. As estações de rádio gravavam seus discursos e comentários e os transmitiam repetidas vezes de forma que era fácil reconhecer sua voz. E agora, eu estava ouvindo aquela voz familiar, mas desta vez reproduzida por intermédio de um espírito demoníaco. Nós o ouvimos por uns 20 minutos. Faz algum tempo, contei essa experiência a alguém e a pessoa disse que poderia ter sido o espírito ou a alma do falecido Camillien que estivesse fazendo o discurso. Naquela ocasião, porém, Camillien estava vivo e com saúde. Ele não morreu senão em 12 de setembro de 1958. Como disse, o espírito demoníaco era uma reprodução da voz e das palavras do Sr. Holt. Naquela noite, enquanto nos levava para casa, George mencionou sua crença de que quando uma pessoa morre, ela morre. E quando as pessoas afirmam manter comunicação com os espíritos dos mortos, na realidade, são os espíritos demoníacos que estão personificando os seus entes queridos falecidos. Na ocasião, achei essa afirmação interessante, mas não voltei a lhe dar muita consideração. George não quis ampliar o assunto e sugeriu que nós pedíssemos que o sacerdote nos desse mais explicações quando tivesse uma oportunidade. Aconteceu que na noite de domingo seguinte, nós discutimos este assunto com o sacerdote. Ele deu a Roland e a mim um interessante relato de como os espíritos demoníacos personificam os mortos e disse que via nisso uma ilustração da astúcia deles com o fim de desencaminhar os seres humanos. Tive a impressão de que o homem sentia grande alegria e satisfação em relatar exemplos específicos de como os espíritos já haviam enganado grandes líderes. O sacerdote também fez alusão a 3 ou 4 relatos bíblicos, mas como eu não tinha conhecimento da Bíblia, nesta ocasião não fiquei muito impressionado, exceto quando ele mencionou como obra-prima a experiência de Saul, rei de Israel, e a feiticeira de Endor. Ele contou como os espíritos tinham levado Saul a viver sua vida dando ouvidos aos seus sentimentos em vez da palavra de Deus, e como eles o separaram completamente de seu Criador, fazendo-o cometer uma grande abominação aos olhos de Deus, conseguindo desta maneira a sua destruição. Naquele momento da história, nosso mestre não poderia ter obtido glória maior do que essa para si mesmo, de fazer com que o líder maior da nação de Israel se ajoelhasse perante um espírito demoníaco diante de todos os habitantes das galáxias. O homem disse que os espíritos demoníacos têm trabalhado através dos séculos para convencer as pessoas a aceitar o conceito de que os seres humanos têm uma alma inerentemente imortal. Ele explicou como os espíritos têm imenso prazer em personificar entes queridos falecidos ou pessoas famosas falecidas, tudo na tentativa de convencer a humanidade de que a personalidade humana não perece juntamente com o corpo. Ao explicar por que os humanos aceitam tão facilmente o conceito de que eles continuam a viver após a morte, ele disse que uma tremenda mudança ocorreu no intelecto do homem após Adão e Eva terem acreditado no engano de Satanás. Desconfiança e incredulidade para com o Criador se tornou parte da natureza humana, disse ele. Por outro lado, tornou-se parte de sua fibra mental responder à voz de nosso mestre e seus espíritos associados. Roland e eu fomos surpreendidos pelo sacerdote quando ele declarou que a crença na vida após a morte é uma forma de idolatria por meio da necromancia. Eu quase caí de minha cadeira quando ele afirmou que os espíritos demoníacos estão constantemente profanando as igrejas cristãs,
por atraírem milhões de cristãos a uma forma de adoração aos espíritos que os leva à idolatria sem que disso se deem conta. Contrariando a opinião popular, continuou ele, a necromancia não consiste apenas em invocar os espíritos dos mortos para se comunicar com ele. Em razão de os seres humanos serem completamente mortais e não possuírem uma alma imortal, a necromancia tem a ideia inerente de que os mortos entram em uma esfera de existência mais elevada do que a que tinham quando estavam vivos. De acordo com o grande mestre, explicou, o sacerdote espírita, as pessoas nem precisam buscar a ajuda dos supostos espíritos dos mortos para serem enredadas pela necromancia. A própria crença da vida após a morte, argumentou ele, constitui necromancia, porque dá aos espíritos demoníacos a oportunidade de personificarem os mortos. Quando as pessoas acreditam em suas próprias mentiras, o mestre recebe o respeito e a reverência devido ao seu grande e glorioso nome. Além disso, os espíritos se divertem e se comprazem por terem levado as pessoas à idolatria. Enquanto o sacerdote satanista continuava a exaltar Satanás e sua sabedoria, fui invadido por uma grande tristeza. Meu coração chegou a doer ao me lembrar da devoção de meus pais e avós à memória de seus familiares falecidos. Eles haviam sacrificado e negado muitas coisas para si mesmos com a finalidade de ajuntar o dinheiro necessário para mandar celebrar missas, na intenção de encurtar o período de tempo que estas almas teriam que passar no purgatório antes de apreciarem a felicidade celestial. Quando compreendi que todo aquele sacrifício tinha sido em vão, o choque foi quase tão grande quanto o que senti quando minha mãe morreu. No domingo seguinte, o sacerdote espírita fez uma preleção sob o título de A Idolatria Cristã. Tratava de maneira muito mais detalhada a condição do homem na morte e explicava como os espíritos de demônios conseguiram estabelecer e manter a crença no purgatório com o objetivo de desviar de Cristo a mente de milhões de pessoas. O sacerdote se gabava da vantagem que os espíritos levam sobre o Criador quando se trata de fazer as pessoas acreditarem em alguma coisa. O Criador, disse ele, não pode mentir, nem tampouco induzir os sentimentos das pessoas para que acreditem em sua palavra. Ao invés disso, ele quer que aceitem sua palavra simplesmente porque confiam que ele sempre fala a verdade. Em contrapartida, os espíritos podem mentir e tirar vantagens do fato de que os seres humanos dão ouvidos aos seus sentimentos quando a questão é decidir o rumo de suas vidas. Os espíritos exploram esta fraqueza ao máximo, fazendo com que as pessoas tenham fortes sentimentos com relação às coisas que os espíritos querem que elas acreditem. Eles enchem a mente humana com pensamentos errôneos. As pessoas aceitam essas ideias naturalmente e sempre o farão. O grupo de adoradores de espíritos estavam maravilhado com a habilidade de Satanás para enganar. E quando o orador mencionou que Satanás e seus anjos têm milhões de cristãos envolvidos com a idolatria, sem nem mesmo saberem, a plateia ficou de pé para aplaudi-lo. Mais uma vez, o sacerdote se gabou de que o mestre enganou o mundo inteiro com a crença na imortalidade da alma, a despeito do esclarecimento e conhecimento científico de nossa era. Neste momento aconteceu algo maravilhoso que posteriormente ajudou-me a aceitar a Cristo e a me unir à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi uma pergunta levantada por alguém. E quanto aos adventistas? Perguntou a pessoa. Você não pode considerar que foram enganados como o resto do mundo. Por que eles resistem ao grande engano? Você está correto, respondeu o sacerdote. Os adventistas ainda não foram enganados. Primeiro, deixe-me explicar por que eu os ignorei. Existem tão poucos deles em comparação com o restante da população mundial que nem me passou pela minha mente mencioná-los. Em segundo lugar, a razão pela qual eles ainda não caíram no engano é que eles não são pessoas comuns. Permitam-me explicar.
O que vou dizer pode chocar alguns de vocês, mas é verdade, quer queiram, quer não. O fato de os adventistas do sétimo dia celebrarem o sábado bíblico da criação torna impossível que os espíritos os enganem. O Criador dá ajuda especial a eles, bem como grande entendimento espiritual, e assim, neste sentido, eles não são pessoas comuns. Essa experiência singular serviu para me ajudar a tomar a decisão por Cristo. Depois de aceitar a Jesus como meu Salvador e Senhor, tornei-me um ávido estudante da Bíblia. Como um ex-espírita, senti a necessidade de conhecer bem a Palavra de Deus para poder ajudar outros na questão do Espiritismo. Serviu também para registrar uma profunda impressão de que a Bíblia declara que a necromancia, crença de que os seres humanos têm uma existência consciente após a morte com a qual se pode comunicar, é uma abominação diante de Deus. A partir de então, eu percebia que ela é, na verdade, uma forma de idolatria blasfema que rouba de Deus a glória devida ao seu santo nome. É exatamente isso que fazemos quando atribuímos aos mortos faculdades que pertencem somente ao Criador, como a imortalidade. Em 1 Timóteo 6,16 está escrito que Deus é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. Meu encontro com o Espiritismo me deixou extremamente consciente de que a crença na vida após a morte é parte de uma lista de 9 atividades que expõe as pessoas ao mundo sobrenatural dos espíritos. Todas elas são chamadas abominações nas Escrituras. Por meio de Moisés, Deus disse a seu povo: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Deuteronômio 18, de 10 a 12. Deus considerava tão perigosas as práticas do ocultismo que qualquer pessoa encontrada em Israel envolvendo-se nelas devia ser apedrejada. Isso está em Levíticos 20, 26 e 27. Ao realmente estudar a Bíblia pela primeira vez em minha vida, foi uma surpresa ver como o Senhor é claro ao afirmar que os mortos não têm consciência. Em Eclesiastes 9, 5 e 6 li esta esmagadora revelação: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. As passagens, porém, que mais me impressionaram estão no livro de Jó. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Os seus filhos recebem honras e ele não o sabe, são humilhados e ele não o percebe. Isso está em Jó 14, de 1 a 21. Já usei várias vezes o termo espíritos amigos. Talvez eu devesse explicar melhor. O sumo sacerdote do grupo espírita deixou bem claro que os espíritos das hostes de Satanás são bem organizados e eles lhe confiam tarefas de acordo com as habilidades inerentes de cada um. O sacerdote afirmou que os anjos caídos são divididos em 3 grupos distintos. Ele definiu os espíritos amigos como possuidores de grande intelecto, que têm a habilidade de personificar os mortos. Eles têm imenso prazer de aparecer como supostos espíritos de entes queridos falecidos. Suas especialidades são trabalhar no mundo religioso. Eles perpetuam os antigos erros que têm funcionado tão bem para Satanás ao longo dos séculos e estão sempre dispostos a introduzir novos enganos à medida que se tornam necessários. Já os anjos guerreiros, disse ele, se concentram em semear a discórdia
nas famílias e desentendimento entre os amigos, parentes e vizinhos. Esses espíritos gostam de criar atrito entre as raças e os diferentes segmentos da sociedade. E aqueles que têm a melhor folha de serviços em procurar a separação entre as pessoas, enchendo-as de ódio e violência, são eles. Satanás delega a tarefa de provocar guerras abertas também entre as nações. Também existem os anjos e os amigos opressores, continuou o líder espírita. São um grupo peculiar, pois só encontram satisfação em produzir miséria e destruição entre os seres humanos. Eles sofreram algum tipo de esgotamento mental quando o mestre e seus espíritos associados foram mal compreendidos e banidos para este planeta, jamais tendo se recuperado desta angústia. Odeiam amargamente o Criador e acham que a única forma de se vingarem dele é destruindo a vida dos que foram criados à sua imagem. O que se revelou a mim e a Roland naquela noite teve muita influência alguns meses depois, quando decidi me afastar do culto aos demônios. Fim do capítulo 5. A cada capítulo que nós temos passado, nós temos percebido quão revelador tem sido o nosso conhecimento como ser humano das artimanhas e dos planos que o inimigo tem para destruir os seres humanos. Não se trata só de religião, se trata também de vida, ou vida eterna, ou morte eterna. As escolhas que a gente faz sempre está ligado a uma situação ou outra, não existe campo neutro. Eu me impressionei em ver assim a satisfação que o inimigo de Deus tem em enganar a humanidade com a questão da morte, com a questão da necromancia, com a questão referente à aparição de pessoas que já estão mortas. E isso tem sido cada vez mais forte, né, no nosso meio. A gente tem ouvido sobre isso. Existem hoje programas de televisão que mostram isso claramente. E eu quero deixar esse pensamento aqui para vocês. Existe, de fato, uma guerra instalada para destruição. Quando a gente vê sobre esses 3 grupos de anjos caídos, porque eu sempre digo às pessoas, o inferno ele é muito organizado. E quando a gente vê esses 3 grupos de anjos caídos, bem divididos, bem organizados, nós temos que pensar. A nossa guerra realmente é contra potestades e principados deste mundo. E nós precisamos estar constantemente vigilantes em Cristo Jesus, para que os enganos desta terra não recaiam sobre a nossa vida. Com esse pensamento, eu quero que você reflita, quero que você pense nas decisões, nas escolhas que você tem feito ao longo da sua história, ao longo da sua vida. E você se confesse, você se arrependa e você converse com Deus sobre isso. Vou fazer uma oração e te convido para que você feche os olhos e se coloque perante o Senhor. Senhor Jesus, Espírito Santo, nosso Deus querido. Nós estamos aqui como seres humanos cegos e pequenos, falhos e maus. De alguma maneira, sempre nos envolvendo nos enganos deste mundo. Mas queremos pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o que quer que nós possamos ter feito para ofender o Senhor como nosso Criador, Jesus, o Senhor como mantenedor de nossas vidas, o Senhor como Deus que comanda a nossa história, nós queremos te pedir, pelo sangue de Jesus, que o Senhor nos perdoe. Queremos te pedir que nos conduza à verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse o Senhor Jesus. E é esta verdade que nós estamos buscando desesperadamente, para que a nossa salvação seja certa diante do teu trono. Por favor, Pai, permanece com a gente. Dá-nos
uma vigilância constante, um entendimento constante. Coloque em nosso coração arrependimento, coloque em nosso coração curiosidade pela Tua palavra, coloque em nosso coração o desejo de permanecer agarrados a Ti no Teu trono e na cruz. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar.